Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Lousada e dando sequência aos nossos vídeos do programa Direto ao Ponto do Aprovação PGE, em relação à matéria de Direito Administrativo, eu venho falar de uma temática que cai muito em prova, mas cai muito mesmo. É o Instituto do Tombamento. Talvez seja a intervenção do Estado na propriedade depois da desapropriação que mais cai em prova. E isso tem uma razão de ser. Existem diversas nuances no procedimento do tombamento que resultam em problemas práticos a serem resolvidos por procuradores e procuradoras de todo o Brasil. Então, em razão da grande aplicabilidade prática do tombamento, é uma matéria que cai muito em prova. E já que eu falei de desapropriação e falei também de tombamento, vamos diferenciar o que é intervenção supressiva do Estado na propriedade e intervenção restritiva do Estado na propriedade. A intervenção supressiva do Estado na propriedade é o clássico caso da desapropriação. O particular tem um imóvel, a administração pública necessita daquele imóvel por uma razão de interesse público e pela supremacia do interesse público sobre o privado, seguindo todo um procedimento que é previsto no Decreto-Lei de 1941, que não é objeto desse vídeo, seguindo todo esse procedimento, haverá então a desapropriação por meio de uma indenização, via de regra, salvo aqueles casos na Constituição de desapropriação sanção, quando houver plantação de cultura psicotrófica, exploração de trabalho escravo. Nesses casos, excepcionalmente, não haverá indenização, mas via de regra, há indenização no procedimento de desapropriação. E é uma intervenção supressiva porque o particular perde a propriedade. Eu tinha uma casa, o Estado pretendia construir uma estrada, era fundamental que a minha casa fosse desapropriada. Como o interesse público prevalece sobre o privado, eu não tenho mais a casa, me resta apenas uma indenização. Já a intervenção restritiva, que é o caso do tombamento, nela o particular não perde a propriedade. Se a sua casa, se o seu imóvel ou se um bem imóvel for tombado, você não perde a propriedade sobre esse bem, via de regra. Via de regra, nem haverá indenização. Só haverá indenização se houver um dano específico à titularidade e à propriedade daquele indivíduo. Dessa forma, o tombamento, via de regra, ele é implementado por um ato do executivo. Via de regra, por um ato do executivo. Surgem, então, potenciais questões de prova, indagando se um ato do Poder Legislativo, um ato do Poder Judiciário poderia, então, instituir um tombamento? E a resposta da doutrina e da jurisprudência é que, via de regra, não. Mas tudo no direito tem exceção. Então, excepcionalmente, seria possível. E você me pergunta, Vitor, mas em quais casos seria possível implementar o tombamento por um ato do Executivo ou um ato até mesmo do Poder Judiciário? Conforme o entendimento do STJ, o tombamento ele pode ser realizado por meio de um ato do Poder Legislativo, por meio de uma lei, a título de exemplo, desde que seja provisório. Então, o tombamento definitivo, ele só será implementado por meio de um ato do Executivo. Se for provisório, pode ocorrer, então, um tombamento por lei. E no caso do Poder Judiciário, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que será possível a intervenção restritiva do tombamento por meio de ato do judiciário no caso de uma omissão estatal. Então são as hipóteses excepcionais que ensejam um tombamento por meio de ato do legislativo e por meio de ato do judiciário. Lembrando ainda que no tombamento não se verifica a hierarquia verticalizada. E o que é hierarquia verticalizada? A hierarquia verticalizada, presente na desapropriação, ela fala que o ente maior até pode desapropriar o bem do ente menor, mas a recíproca não é verdadeira. Se a União quiser desapropriar um bem do Estado, é possível. Se o Estado quiser desapropriar um bem da União, não será possível. Isso é a hierarquia verticalizada,
que não se aplica ao tombamento. É possível, então, um ente menor tombar bens de um ente maior. A título de exemplo, o Estado tombar, então, um bem que é da União. Outro ponto muito abordado em prova é o nome dado a esse tombamento, no qual um ente público tomba um bem de um outro ente público. O nome desse tombamento é tombamento de ofício. Essas foram as ponderações, meus amigos, sobre o instituto tão importante para fins de prova do tombamento, em mais um direto ao ponto aqui pelo Aprovação PGE. Como de costume, me disponibilizo a tirar quaisquer dúvidas, seja pelo Instagram ou por via e-mail. Dessa forma, um abraço e até o próximo Direto ao Ponto.